Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre A Cabeça do Eleitor de Alberto Carlos Almeida. O autor aqui nesse livro vai tentar nos apresentar como a cabeça do eleitor funciona e como ela é, na verdade, muito racional, né? Para isso, ele vai utilizar dados de pesquisas eleitorais internas, aquelas feitas pelas campanhas e partidos políticos durante a campanha eleitoral, e também as pesquisas eleitorais públicas, assim, aquelas que são divulgadas pela mídia, pegando esses dados de eleições municipais, estaduais e nacionais, assim, de diversos anos, para tentar explicar para a gente como funciona a cabeça do eleitor. O livro foi escrito em 2008, né, mas mesmo assim continua muito atual, porque tem vários conceitos que ele explica aqui no livro que podem ser observados nas dinâmicas eleitorais que aconteceram depois de 2008, né, depois da publicação do livro. Então mostra que os conceitos que ele explica aqui, que ele chega, são bem consistentes. Mas qual é a lógica, no fim, da cabeça do eleitor, né? O autor vai nos apresentar assim, 6 fatores de análises assim que pode nos guiar para analisar as eleições assim de qualquer nível. O primeiro fator é a avaliação do governo, né, que é muito importante para saber se o ambiente da eleição vai ter um viés governista e de continuidade ou de oposição. Ele define aqui no livro, né, caso a gestão, né, em questão tenha uma aprovação, né, uma avaliação de ótimo e bom acima de 45%, a eleição é em um clima governista e o candidato de continuidade sai como franco favorito para vencer elas. Já a avaliação abaixo de 40%, né, o ambiente fica mais favorável à oposição. Entre 40% e 45% fica em um ambiente de incerteza, sem saber se vai ser de oposição ou governista. E assim, né, para quebrar essa lógica assim, de análise da avaliação do governo para saber o ambiente das eleições é bem difícil, né? Mas não impossível. Ele até nos dá um exemplo, né, de um prefeito que era muito bem avaliado, mas não conseguiu fazer o candidato de sucessão porque o opositor tinha uma base social muito forte, era amplamente conhecido pelo eleitorado e era muito bem visto por ele. E também fez uma campanha assim sem confrontar, né, sem com críticas frontais à atual gestão que estava sendo bem avaliada e acabou vencendo no final. Então, assim, né, para conseguir derrotar um governo muito bem avaliado, né, muito bem aprovado, é necessário que vários fatores aconteçam. Desde o candidato de sucessão oficial seja frágil, a um candidato de oposição muito forte e bem visto. Já para derrotar um governo muito mal avaliado, fica mais fácil, aí é a questão de qual oposição vai ganhar no final. Já o segundo fator que o autor nos apresenta é a identidade do candidato. O eleitor precisa ter clareza de qual lado o candidato está, se é um candidato de oposição ou governista. E uma vez que o candidato já tem uma imagem clara perante o eleitorado em qual lado ele pertence, ele consegue fazer concessões durante a campanha sem ir perdendo votos. Que seria aquele caminho para o centro que a gente vê acontecer em muitas campanhas eleitorais por aí. E o terceiro fator que ele apresenta é o nível de lembrança e conhecimento, né, que é o chamado recall dos candidatos, que é o quanto o eleitor já está familiarizado com o nome daquele candidato. Normalmente, quem sempre aparece na liderança nas pesquisas, pelo menos nas primeiras pesquisas, são sempre os nomes mais conhecidos ou que já disputaram outras eleições para o mesmo cargo ou sempre estão na mídia. O quarto fator seria o currículo dos candidatos e se eles o utilizam para mostrar que consegue resolver o principal problema que preocupa o eleitorado naquela eleição. Por exemplo, né, um candidato que é médico pode se dizer capaz de resolver o problema na saúde e por aí vai. E o quinto fator é o potencial de crescimento, né? É a combinação entre a rejeição com o nível de conhecimento de um candidato. Como eu falei, né, normalmente quem aparece nas lideranças das pesquisas, né, principalmente nas iniciais, são os candidatos já muito conhecidos pelo eleitorado e que normalmente esses candidatos também que lideram as pesquisas também lideram as de rejeição. Com isso, né, o potencial de crescimento desses candidatos já amplamente conhecidos fica bem limitado assim durante as campanhas. Então há um caminho para os candidatos que fazem uma boa campanha, né, têm uma estrutura, têm uma certa base social, mas são desconhecidos, crescerem até o dia da eleição e até conseguirem vencer a eleição no final. E o sexto fator é não contar com a transferência de votos, né? Há um limite para isso e é mais importante, mais relevante e acontece realmente quando é uma eleição de sucessão, quando um político muito bem avaliado mostra quem vai ser o candidato oficial do governo para a sucessão. Então,
basicamente é: se você gosta do meu governo, vota no meu candidato para continuar. Mas transferência de votos entre cargos, assim, votos de presidente para candidato a prefeito ou governador para candidato a presidente ou prefeito, tem limitações, porque no fim do dia o candidato precisa se sustentar de pé sozinho e mostrar que consegue lidar e resolver com as preocupações do eleitorado naquele momento. E assim, né, durante toda a apresentação desses 6 fatores, o autor nos dá vários exemplos reais que aconteceram, seja nas eleições nacionais, estaduais ou municipais, de cada um desses fatores. Além disso, né, o livro vai nos mostrar como as pesquisas, né, que muitos dizem influenciar diretamente o eleitorado, na verdade não influencia diretamente quase nada. Claro que podemos considerar que pelo livro ter sido escrito em 2008, né, ter sido publicado em 2008, sem as redes sociais que facilitam o acesso a resultados de pesquisas, mas mesmo nesse contexto atual que a gente vive, né, de fácil acesso aos resultados das pesquisas eleitorais, eu acho que continua valendo isso de não influenciar diretamente as pessoas de uma maneira relevante. Porque segundo o autor aqui, né, a pessoa teria que primeiro ir atrás desses resultados detalhadamente, né? Teria que confiar muito no instituto de pesquisa e, além disso, ser convencido por apenas uma pesquisa ou pesquisas a trocar de voto só porque X ou Y está liderando. Claro que as pesquisas influenciam indiretamente, né? Pois uma vez que o candidato está indo muito bem nelas, ele acaba recebendo mais atenção da mídia, ele acaba recebendo mais escrutínio público, mais ataques também, e por aí vai. E a decisão do voto que o autor aqui nos mostra, né, ele passa pela predisposição da pessoa em ter uma visão de mundo mais progressista, mais liberal, mais conservadora, pela preferência partidária dela, pela avaliação do governo de turno, pelos candidatos que estão na disputa e a imagem deles, entre outros fatores sociais e econômicos que pesam muito mais que pesquisas eleitorais. O livro também vai nos detalhar passo a passo, bem detalhadamente mesmo, né, todo o processo de elaboração de uma pesquisa, né? Da amostra, do questionário, do trabalho de campo e da análise dos resultados. Esses capítulos já são mais densos, né? Mesmo a escrita do autor sendo mais simples, né? Sendo mais informal, vamos assim dizer, mas essa parte assim é bem mais técnica. Porém, só pelos primeiros 3 capítulos do livro, que é quase metade dele, na verdade, vale a pena ser lido, porque deixa claro de uma maneira simples como funciona a dinâmica eleitoral e que não tem nada de imprevisível em um resultado de uma eleição no fim. É claro que não se dá para prever um resultado da eleição só para dizer que aquele contexto está mais favorável ou ao lado governista ou ao lado de oposição. E como eu falei, né, as pesquisas eleitorais não influenciam diretamente o eleitorado, né, porque se fosse verdade, elas também não cometeriam erros assim às vezes nas vésperas das eleições e que no fim o resultado das urnas é bem diferente assim das últimas pesquisas que saíram. O resultado das eleições no fim é a soma dos fatores estruturais, né, que é aqueles a longo prazo, dos conjunturais, daqueles específicos daquela eleição naquele momento, né. Esse livro assim é uma boa recomendação em ano eleitoral para que a gente recebe um fluxo de pesquisas e análises assim para todo lado, todo mundo querendo puxar a sardinha para o seu lado, mas que ele nos dá a base, assim, para a gente fazer uma análise nossa, sem os vieses de outro, assim, nos guiando. Esse livro nos dá uma base técnica, né, para que a gente consiga navegar nessa onda de informações eleitorais que só vai aumentando a cada vez que se aproxima o dia da eleição em si. Como eu falei, gente, a escrita do autor é muito simples, muito informal, assim, ele explica detalhadamente cada conceito. Então, se você já tem algum conhecimento prévio de estatística e etc., talvez a parte final do livro fique um pouco mais cansativa, né? Porque ele vai explicar assim detalhadamente cada conceito por trás de uma pesquisa. Então, é um livro assim que serve muito bem para leigos assim 100%. Então, se você nunca teve uma aula de estatística, nunca fez probabilidade, esse livro você vai conseguir ler ele de boa, porque ele vai explicar os conceitos de uma maneira bem clara e simples. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até.